Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Primeiramente é um prazer estar aqui com vocês novamente. Tive o privilégio de ser professor responsável pela disciplina Princípios de Engenharia de Software. Inclusive uma disciplina que é pré-requisito para essa disciplina, que é a disciplina de Análise e Projetos de Sistemas. Portanto, praticamente uma continuação dos assuntos abordados do semestre anterior. Para quem não lembra do meu nome e de onde eu sou, meu nome é Paulo, eu sou professor efetivo do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais há mais de 6 anos. Além de ser professor da instituição, também sou coordenador do curso da área de computação. Eu tenho especialização em docência e ensino à distância e mestrado em tecnologia da informação. Agora é o seguinte, um recado extremamente importante. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Bora começar? O planejamento das aulas serão da seguinte forma. Nessa primeira aula, iremos fazer uma introdução sobre programação orientada a objetos. Na segunda aula, iremos ter uma visão geral sobre o ML, que é o Unified Model Language, ou seja, linguagem de modelagem unificada. Na terceira e quarta aula, iremos abordar de forma mais aprofundada 2 dos principais diagramas da UML. Na terceira aula será o diagrama de caso de uso e na quarta aula, diagrama de classe. Agora vamos analisar os objetivos da aula de hoje. O primeiro objetivo será analisar as principais diferenças dos paradigmas de programação estruturada, funcional e a orientação a objetos. Depois, iremos conhecer as vantagens do paradigma de programação orientada a objetos, mais conhecido como programação em POO. Também irei apresentar os princípios básicos da programação orientada a objetos e, por fim, entender o que é modelagem orientada a objetos e quais as vantagens de modelar. Existem basicamente 3 tipos de paradigmas de programação, que é um modelo, uma forma de classificar a programação. O paradigma de programação estruturada, a programação do tipo funcional e a programação orientada a objetos. Vamos entender cada um desses paradigmas? Começando pelo paradigma de programação estruturada. Provavelmente vocês já trabalham com esse paradigma. É uma maneira de programar. Você segue uma sequência de instruções. Você usa alguns comandos, como por exemplo condicionais ou comandos interativos. Nesse caso vocês trabalham com funções. Vamos chamar de blocos de funções. Na programação estruturada, os procedimentos são implementados em blocos e a comunicação entre esses blocos acontece pela passagem de dados. O objetivo, então, da programação estruturada é desenhar um conjunto de funções, blocos, que solucione as tarefas requeridas. Caso essas funções sejam muito grandes, o que você faz? Na verdade, é dividir essas funções em funções menores que façam partes menores nesse paradigma. Geralmente as informações são armazenadas em variáveis globais. Que linguagem de programação seria esse paradigma? Algumas linguagens mais conhecidas são o C, Pascal e o Fortran. Passando para o segundo paradigma, que é o paradigma funcional, no funcional não existe declaração de variáveis, apenas existem funções. Na programação funcional, as operações, por exemplo, são fazer composições de funções e o que é usado bastante é recursividade. As linguagens que usam esse paradigma são Lisp e o Haskell. Nosso terceiro paradigma é programação orientada a objetos, que é o objeto de estudo dessa aula. Em programação orientada a objetos, obviamente você vai trabalhar objetos. Então o que você faz? Os dados e as funções são relacionadas, elas são encapsuladas em objetos. E a comunicação entre vários objetos é feita através do envio de mensagens. Então qual é o objetivo da programação orientada a objetos? É desenhar um conjunto de classes, aparecer um novo termo importante, classes. O que vem a ser classes? Elas agrupam um conjunto de objetos semelhantes e que vamos, então, desenhar um conjunto de classes que atendem às tarefas requeridas. No decorrer das aulas, vamos compreender melhor sobre programação orientada a objetos. Existem várias linguagens que são orientadas a objetos. Por exemplo, nós temos o Smalltalk, nós temos o Java, o C++, Ruby e o Python.
Talvez, né, alguns ainda não tenham dúvidas realmente assim sobre programação orientada a objetos. Mas não se preocupe, no decorrer das aulas vamos abordar mais assuntos relacionados à programação orientada a objetos. Vamos clareando umas ideias. E qualquer dúvida, por favor, vá lá no fórum Tira Dúvidas, faça sua pergunta. Agora vamos analisar o porquê da programação orientada a objetos, que é um dos paradigmas assim, mais utilizados, pois tem muitas vantagens. Vamos analisar algumas dessas vantagens. Existem várias vantagens de usar programação orientada a objetos, quando comparado ao paradigma estruturado. Quando você decide o seu problema, né, divide, aliás, o seu problema em vários problemas menores, nesse caso seria as classes, você consegue maior índice de aproveitamento do código. Você pode reaproveitar o código de um lugar para o outro. Você consegue ter maior facilidade para manter o código e também maior confiabilidade do código. Porque, por exemplo, vamos supor que você tem algum problema em alguma parte do código. Simplesmente você vai para essa parte do código, conserta o problema e não precisa mexer com as outras partes. Você também tem maior facilidade de gerenciamento do código e seu código fica mais robusto, que é a habilidade de um software funcionar mesmo em condições anormais. Ou seja, é a capacidade de um software não dar erro, não interessando o quão errado o usuário o utilize. Para entender melhor a diferença entre programação estruturada e programação orientada a objetos, vamos para um exemplo de problema que vai ser resolvido em programação. Acompanhe comigo no slide. Escreva um programa para registrar as 4 notas de cada aluno de 10 alunos em uma disciplina e calcular a média de cada um. Primeira coisa é identificar o que mais é importante, o que precisamos fazer, que funções são necessárias. Nesse caso, preciso ler as notas, preciso calcular a média e também imprimir o resultado e quais as funções que eu preciso incrementar. Eu penso que os dados que eu preciso guardar os dados de 10 alunos, as 4 notas de um desses 10 alunos e também preciso guardar a média, certo? Então, pensando em programação estruturada, vamos ter que ter alguma estrutura para guardar as notas. Nesse caso, seria uma matriz que tem 10 linhas, uma para cada aluno, 4 colunas, uma para cada nota, um vetor de tamanho 10 para guardar as médias e vamos ter aqui as funções que são necessárias, que é ler nota, calcular média e, obviamente, o programa principal também. Agora, o que acontece se pensarmos no paradigma orientado a objetos? Como nós vamos resolver esse problema? O que a gente tem que pensar agora não é mais em funções, o mais importante é pensar em objetos. Quais são os objetos mais importantes nesse problema que mostrei para vocês antes? Então, o objeto mais importante é o aluno. Então, na programação orientada a objetos, pensamos em objetos. O mais importante, eu tenho 10 alunos, então eu tenho 10 objetos, certo? Aí eu preciso pensar quais informações de cada aluno são importantes. O nome, a nota, a média, ok? E quais as funções, quais os métodos que preciso que estão relacionados com todas as informações dos alunos? São ler informação, calcular a média e imprimir os dados, certo? Então vamos ter uma classe que vamos chamar de aluno e a outra classe que vamos ter como programa principal que vamos chamar de registro de notas. Então, registro de notas tem notas de 10 alunos. Nessas últimas informações, vimos 2 nomes importantes, objeto e classe. Precisamos entender o conceito desses nomes para compreendermos a programação orientada a objetos. Bora entender o que vem a ser objeto e classe? O que é objeto? Um objeto é uma entidade que formaliza o modo pelo qual compreendemos algo no domínio do problema. E ele deve estar mais próximo possível das entidades do mundo real. No nosso exemplo, o que seria objeto? O objeto seria alunos, os 10 alunos. Eles são concretos, são entidades concretas, certo? Agora, como identificamos isso? É uma descrição de algum problema, geralmente identificamos porque eles são substantivos no domínio do problema. Tem alguns detalhes dos objetos que são conceitos chamados de estado, comportamento e identidade. Vamos entender esses conceitos. Vamos acompanhar comigo agora nesse próximo slide. Então o objeto ele tem estado, comportamento e identidade. O estado é definido pelas propriedades, na verdade pelos valores das propriedades que eles têm.
O comportamento é definido pela forma que o objeto reage, quando os outros objetos se comunicam com ele. Ele pode mudar de estado e o identificador do objeto. Ele permite distinguir entre de outros objetos. Agora, o que é uma classe? Uma classe é uma representação de qualquer coisa que seja necessária para solucionar o nosso problema. Ele pode ser visto como uma caixa preta que tem dentro dados e funções. A classe descreve um conjunto de objetos semelhantes. Isso é, quais os atributos e métodos resumem as características comuns desses vários objetos. Agora vamos ver se realmente entendemos sobre classe. No nosso problema de conseguir fazer a média de 4 notas de 10 alunos, qual seria a classe principal mesmo? Isso mesmo, alunos. E quais os atributos comuns desses alunos? Se você respondeu nome, nota e média, meus parabéns, certinho. Agora, quais seriam os métodos dessa classe? E se você pensou ou falou ler notas, ler os nomes e calcular a média, acertou na mosca, certinho, parabéns. Agora, talvez, mesmo com esse pequeno exemplo, ainda ficamos meio confusos entre o que é classe e o que é objeto, pois esses termos estão bem relacionados. Vamos ver a diferença desse próximo slide. A classe define a estrutura e o objeto, a instância dessa classe. Estão relacionadas, mas são diferentes. O objeto é uma entidade concreta, ele tem uma existência em tempo e espaço, enquanto a classe apenas é uma abstração. Então a classe é uma estrutura e o objeto é uma entidade concreta. Então, entenderam a diferença entre classe e objeto? Para as pessoas que ainda não entenderam, vamos ver um exemplo que vai ficar mais claro. Aqui temos uma classe chamada carro e temos vários atributos dele, tipo, cor, placa, número de portas. E aqui temos 2 objetos dessa classe, um objeto chamado Porsche e o outro chamado Ferrari. Eles são concretos, eles têm valores nas propriedades, eles também têm seus métodos. Acredito que todos perceberam que a classe é composta por atributos e métodos. Agora vamos compreender cada uma dessas partes. A primeira parte de uma classe é chamada de atributos ou propriedades, que são os dados que o objeto armazenará. O que o sistema faz é criar um espaço de memória para todos os atributos dele. O estado do objeto é representado pelos valores de seus atributos. A segunda parte de uma classe são os métodos, ou também chamado funções, ou até serviços. Os métodos são operações que podem ser executadas pelo objeto. Também define o comportamento do objeto. Eles são muito parecidos, na verdade são equivalentes às funções que utilizamos na programação estruturada. Porém a diferença é que os métodos também são relacionados com os estados, com os atributos, e eles têm acesso direto a esses atributos. Para poder representar a classe, existe uma notação que é esse que estamos vendo no slide. Então temos aqui a classe aluno. O importante dessa notação é que ela permite visualizar a abstração da classe e permite focar nas partes mais importantes de uma abstração. E é independente de programação. Então essa notação gráfica ela tem 3 partes, que é o nome da classe, tem uma seção que mostra os atributos da classe, nesse caso nome, nota e média, e tem outra seção que mostra os métodos da classe. Ótimo! Acredito que todos compreenderam o que são classes e que são objetos, e também compreenderam a notação gráfica de uma classe. Agora vamos entender algo que podemos chamar de princípios básicos da linguagem orientada a objetos, que todas as linguagens de programação devem seguir. Esses princípios básicos são a abstração, o encapsulamento, agregação, herança, polimorfismo e modularidade. E eles têm que trabalhar com mensagens. Vocês devem estar pensando, vixe, mais nomes diferentes, mais conceito. Isso mesmo, e são conceitos extremamente importantes. Prestem bastante atenção nesses próximos slides. Vamos lá? A abstração consiste em identificar artefatos de software na modelagem de um domínio, ignorando aspectos não relevantes e concentrando-se nos assuntos principais do problema. Classes são abstrações de conceitos. Por exemplo, suponha que você esteja tentando resolver algum problema. Voltemos ao problema do aluno. Não é importante, por exemplo, você modelar para qual time o aluno torce.
Então não vamos colocar ele. Ignoramos aqueles aspectos que são irrelevantes para o domínio da aplicação. Outro princípio básico é o encapsulamento, que é esconder os detalhes de uma implementação de um objeto. A ideia principal é que o sistema não deve depender da sua implementação interna e sim da sua interface. Em outras palavras, o encapsulamento é a capacidade de um objeto possuir uma parte privada, acessível somente através de métodos definidos na sua própria interface pública. Voltemos novamente para o exemplo do aluno. Não queremos que o outro objeto possa alterar a média do aluno manualmente. Vejamos o exemplo nesse slide. Eu tenho esse objeto aqui, uma pessoa em particular, e o carro, o outro objeto. Eu quero interagir com esse objeto carro. A pessoa não precisa saber todos os detalhes. Por exemplo, eu quero virar à direita. Eu não preciso saber como funciona o carro internamente para poder virar à direita. Para poder fazer essa operação, eu só preciso interagir com esse objeto, através da sua interface. Nesse caso, seria o volante. Um outro exemplo, suponha que você queira trabalhar com um conjunto de dados e você quer fazer as seguintes operações: inserir dados, apagar dados e ordenar os dados. Por exemplo, não importa se esses dados estão guardados em árvore ou um vetor, eu só quero saber a interface. Como é que eu faço para inserir um novo dado nesse conjunto? Ótimo! Agora que entendemos esses conceitos de abstração, de encapsulamento, precisamos compreender como um objeto se relaciona com o outro. Existem vários tipos de relacionamento entre objetos. Os principais são associação, composição e herança. O mais simples é a associação. O outro é conhecido como composição ou agregação. Vamos analisar cada um desses tipos de relacionamento nesses próximos slides. E não esqueçam, qualquer dúvida, vá até o Fórum Tira Dúvidas e faça sua pergunta. Associação é um relacionamento mais simples. Então aqui temos duas classes, funcionário e empresa. E elas estão relacionadas com essa linha. Uma empresa tem um ou mais funcionários e um funcionário trabalha em uma empresa. Na verdade, podemos usar qualquer verbo para identificar essa relação. Temos aqui outros tipos de relacionamentos, composição e agregação. Vamos ver um exemplo. Temos a classe chamada bicicleta. Ela está composta por duas rodas. Temos a classe conta, que ela agrega uma ou mais clientes, levando em conta que é possível ter uma conta em conjunto. Uma outra informação importante que precisamos ver é com a semântica que está por trás. Vemos que temos uma diferença na notação. Existe esse símbolo de losango preenchido, ele indica que a roda só existe enquanto a bicicleta existir. No losango sem preencher, significa que o cliente existe independentemente da conta existir. Então, o primeiro exemplo, podemos dizer que é um relacionamento mais forte. A existência de um depende da existência do outro, enquanto no outro exemplo, não. Outro conceito muito importante é a herança, que está relacionado com o conceito de generalização e especialização. A herança permite fazer uma hierarquia das classes, uma classe mais especializada chamada subclasse. Nesse exemplo aqui, cachorro, herda métodos e atributos de uma superclasse. Nesse exemplo, mamífero. Como que lemos isso? Um cachorro herda um mamífero. E temos o conceito de generalização e especialização. A classe mamífero é mais genérico e a classe cachorro é mais específica. Também uma subclasse pode sobrescrever o comportamento de uma superclasse. Existe também o conceito de herança múltipla. Algumas linguagens de programação, como o C++, aceitam esse conceito, permitindo que uma classe tenha mais de uma superclasse. Por exemplo, golfinho herda de mamífero e de animal marinho. O Java permite isso. Aliás, o Java não permite isso, mas pode resolver isso utilizando diversas interfaces. Outro conceito muito importante é o polimorfismo, que possibilita que métodos diferentes, que estão em diferentes níveis da hierarquia de classes, tenham o mesmo nome e apresentem diferentes comportamentos. Esse conceito está muito relacionado com a herança. As subclasses podem redefinir os comportamentos herdados de maneiras diferentes. Vamos para um exemplo para entendermos melhor esse conceito de polimorfismo. Imagina o seguinte, temos uma classe chamada mamífero,
temos outra classe chamada cachorro e mais uma classe chamada golfinho. Cada um deles vai ter um método diferente para poder diferenciar. O mamífero se movimenta, o cachorro se movimenta, o golfinho também se movimenta. Só que o cachorro e o golfinho se movimentam de formas diferentes. Toda vez que esse método chamado movimentar, eles vão se comportar de maneiras diferentes. Isso é polimorfismo, entenderam? Agora, outro conceito importante é a modularidade. Vamos, nesse próximo slide, entender mais sobre esse conceito. Podemos criar modelos que agrupam um conjunto de classes, com independência de comportamentos. E, finalmente, as linguagens orientadas a objetos, elas trabalham com um conceito chamado de mensagens. Então, os objetos, eles comunicam por meio do envio e recebimento de mensagens. Nas próximas aulas, vamos entender melhor esse conceito. Acredito que todos conseguiram entender o que é paradigma de programação orientada a objetos. E caso ainda não tenham compreendido, assim, por completo, por favor, não se intimide, vai lá no fórum, tira dúvidas e tira sua dúvida. Antes de finalizarmos essa aula, precisamos também compreender outro conceito muito importante para ficar fácil o entendimento das próximas aulas, que é o conceito de modelagem orientada a objetos. Vamos analisar nesses próximos slides. Então, o que vem a ser modelagem orientada a objetos? Bem, não é uma definição muito simples, mas de maneira mais simplificada para que todos entendam, a modelagem de um sistema é a descrição de um software, de um programa, mas digamos assim, com a cara mais tradicional de um programa. O programa escrito em linguagem de programação, o caráter tradicional dele é o código, é textual. Então a modelagem orientada a objetos, ela não me permite ter uma descrição desse programa, mas de outro formato, um formato mais diagramático. Então a modelagem orientada a objetos, ela me permite uma descrição diagramática do meu programa e pode ser um programa que já foi implementado ou que futuramente será implementado. Então a gente chama de modelagem prescritiva, quando estou modelando um software que ainda vai ser implementado. O código ainda não existe e nós chamamos de modelagem descritiva. Quando eu faço a modelagem após o código existir, para documentar aquele código, então nós podemos dizer que é a modelagem diagramática, que é a modelagem orientada a objetos. Ela vai ter o mesmo conteúdo do programa em linguagem de programação, só que de outro formato. Quer dizer, a linguagem de programação é uma linguagem textual, e na modelagem, orientação a objetos, o formato vai ser mais diagramático. Agora, essas informações que acabei de dizer levam a uma inevitável questão. Para que modelagem orientada a objetos? Se a descrição do programa é a mesma descrição da modelagem, só que de outro formato. Será que não é um trabalho assim meio que dobrado? Ter que programar e ter que modelar? Não é fazer a mesma coisa duas vezes? À primeira vista pode até parecer, mas um dos objetivos dessa aula, dessa disciplina, é exatamente convencê-los ao contrário. Convencer que, na verdade, quando eu faço a modelagem orientada a objetos, eu estou economizando esforço para entrar na etapa de implementação, que é a etapa de programação. Muito bem, essa grande relevância da modelagem, ela tem que ser compreendida. É muito comum que as pessoas enxergam a modelagem como uma boa documentação do código. Na visão de algumas pessoas, fazer modelagem orientada a objetos seria ter uma boa documentação adequada de um programa implementado que existe no formato de código. Na verdade, a grande finalidade da modelagem orientada a objetos não é essa. É me ajudar a conceber uma solução adequada. Quer dizer, com a modelagem orientada a objeto, a concepção da solução do meu problema não vai acontecer apenas na fase de codificação. Ela vai acontecer na fase de modelagem. Com isso eu tendo a ter um software melhor estruturado, uma solução mais adequada. Um software bem estruturado, ele me traz duas grandes vantagens, que é a alta manutenibilidade e a alta reusabilidade. E com isso eu vou conseguir qualquer modelagem orientada a objetos. Nós podemos mencionar um exemplo das engenharias. Todo empreendimento em engenharia, toda construção complexa, seja a construção de equipamentos eletrônicos, edificações, sempre, antes é feito o planejamento de um projeto. Quer dizer, não se faz um grande empreendimento sem um projeto prévio. Ninguém constrói um equipamento eletrônico, um veículo ou um edifício sem antes tê-los projetado. A modelagem orientada a objetos, ela vem fazer esse papel de conceber o software, de projetar o software que depois será construído,
quer dizer, implementado, codificado. Essa necessidade se aplica em qualquer situação? Se eu disser que se aplica, isso com certeza vai ser uma grande falácia, porque qualquer profissional ou estudante que tenha assim, uma certa experiência básica, um conhecimento básico em programação, ele sabe que é perfeitamente possível, sentando num ambiente de apoio à construção de software, por exemplo, o Eclipse, por exemplo, e começar a produzir o software diretamente no código, codificando diretamente. Novamente, vamos recorrer a um exemplo da engenharia civil para entendermos melhor. Analise esse exemplo óbvio. Compare a construção de um edifício de 20 andares com a construção de uma casa de cachorro. Evidentemente, a construção de um edifício é muito mais complexo do que a construção de uma casa de cachorro. Então nós podemos pensar assim, poxa, para construir um edifício de 20 andares, será que alguém construiria sem a elaboração de um projeto prévio? Possivelmente a coisa não ia funcionar. Dois erros inevitavelmente aconteceria. Ou o edifício ia desabar, ou por excesso de zelo para evitar que o prédio caia, ele iria ficar muito mais caro do que deveria. Então ninguém parte para a construção de um edifício de 20 andares sem um projeto prévio. Agora, com relação à casa de um cachorro, qualquer um, assim, com um serrote, um prego, poderia se aventurar a construir uma casa de cachorro sem um projeto prévio. Se formos comparar essas duas situações que acabamos de ver, a construção de um edifício de 20 andares e a construção de uma casinha de cachorro, com a construção de um software, a ideia é a complexidade. Programas com baixa complexidade podem ser produzidos diretamente no código. Agora, programas de alta complexidade, tentar produzir diretamente no código, na prática é um grande risco. Há uma grande probabilidade que haja um fracasso, pela falta de capacidade de administrar a complexidade. Então, qual é a conclusão? Que o software completo exige planejamento, antes da sua construção, antes da sua implementação. E o que seria esse planejamento em projetos de software? Seria exatamente esse esforço de modelar o software. É a construção após o planejamento, seria exatamente a implementação, ou seja, a codificação. Então vimos o quê? Que o software complexo exige essas etapas. E o software de baixa complexidade é viável codificar direto. Agora o ponto é, o profissional de desenvolvimento de software que está apto a qualquer desafio de desenvolvimento, ele tem que se capacitar para alta complexidade. Se ele habituar apenas a codificar, na equivalência da construção do prédio ou da construção da casa do cachorro, ele vai se qualificar para quê? Para apenas a construção da casa do cachorro, que aliás é muito pouco no contexto de desenvolvimento de software. Então nós queremos desenvolver apenas programas casa de cachorro. Ótimo! Agora o que eu ganho em utilizar a modelagem orientada a objetos. Vamos analisar algumas dessas vantagens em modelar, nesses próximos slides. Primeiro ponto, a modelagem orientada a objetos é uma descrição muito fácil de compreender se a gente comparar com o código, porque ela é mais próxima da forma como as pessoas pensam, como funciona o cérebro humano. Se a gente for pensar no cérebro humano, não é natural pensar em linguagem em programação, é agressivo. Se você pega um software de 50 classes e tenta olhar os métodos e compreender o código, não é algo facilmente compreensível. Exige um esforço bastante grande para que ele seja compreendido e com modelagem orientada a objetos eu consigo olhar para esse software de alta complexidade por diferentes pontos de vista, que é uma coisa bastante interessante. Quer dizer, a modelagem orientada a objetos, ela cobre a descrição de toda a estrutura do software. E quando a gente está falando em estrutura, estamos pensando nos elementos que compõem o software, como eles estão ligados. Então a modelagem orientada a objetos, ela me dá uma visão da estrutura do software. Ela também me dá uma visão do programa em execução, que se chama modelagem dinâmica. Olhando para uma modelagem de objetos, eu consigo enxergar o programa em execução mesmo que ele não exista. Obviamente, o programa que vai ser colocado em execução, isso é algo que eu não tenho apenas com o código. Além disso, a modelagem orientada a objetos, ela me permite uma visão tanto no foco no global, como no foco em detalhes. Enquanto no código não, é apenas descrição de baixo nível de abstração. Pessoal, chegamos ao fim da nossa primeira aula, onde aprendemos várias informações extremamente importantes, tais como as diferenças entre os paradigmas de programação e as vantagens de utilizar a programação orientada a objetos. E também vimos os princípios básicos da programação orientada a objetos. E por fim, entendemos o que é modelagem orientada a objetos e por que utilizá-la.
Espero realmente que vocês tenham gostado da nossa primeira aula. Na próxima aula iremos abordar uma visão geral da UML. E qualquer dúvida, não se esqueça, tem um fórum de tira dúvidas. Use à vontade. Agora é o seguinte, a atividade hoje será vocês dividirem em grupos de no máximo 4 alunos. Vamos fazer uma discussão sobre todo o assunto abordado de hoje. Vocês terão 25 minutos para pegar os principais tópicos de que vocês entenderam, fazer uma apresentação para os demais colegas. Vocês escolhem na equipe, né? Um líder para apresentar ou pode ser a equipe toda. Fica a critério de vocês. A apresentação deverá levar no máximo 10 minutos. Um forte abraço a todos e bons estudos.